Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo do Grupo Espiritualista Caminho da Luz. Africanismo, Umbanda e Espiritismo, que você precisa saber, é a nossa temática de hoje. A ideia dessa palestra nasce dos desdobramentos do conteúdo que foi ministrado pelo nosso irmão Kaká, quando ele tratou de dicas para o dia a dia do médium. Naquela ocasião, eu pude observar a necessidade de maiores esclarecimentos com relação às práticas que são afetas às religiões de matriz africana, principalmente, quando comparadas com aquelas práticas que são espíritas. Então, eu proponho na noite de hoje apresentar a vocês essas pequenas diferenciações que, afinal, são muito úteis à prática da doutrina espírita, colocando cada uma dessas expressões de fé no seu lugar, dentro dos preceitos que lhes são próprios, promovendo assim diferenciações que sejam úteis ao nosso entendimento. Então, africanismo, espiritismo e umbanda, o que você precisa saber, é a nossa temática de hoje. Vamos começar? Antes de começarmos, aqui eu faço um adendo apenas para destacar que o estudo de qualquer dessas vertentes religiosas deve partir de seus próprios fundamentos. Se formos estudar o catolicismo à luz do espiritismo, podemos criticar os seus dogmas, suas penas eternas, o conceito de culpa e pecado. Se formos estudar o espiritismo sob o viés católico ou evangélico, poderá haver julgamento de evocação de demônios e falta de correlação bíblica. Do mesmo modo, se formos estudar o candomblé ou a umbanda sob o viés de qualquer outra expressão de fé, poderemos criticar severamente suas liturgias, emitindo opiniões sobre o que é bom ou mal para aqueles cujas práticas são legítimas sob o seu ponto de vista. Então, precisamos desenvolver uma posição mais empática e estudar cada uma delas a partir do seu próprio referencial, o que nos permite um entendimento mais amplo e o aproveitamento dos seus aspectos positivos para fins didáticos. Assim, o conteúdo desta apresentação não vincula qualquer dessas religiões que serão abordadas. São apenas contribuições ao grupo espiritualista Caminho da Luz, a partir das experiências pessoais de sua autora, como contribuições aos debates. Dito isto, inauguro esta apresentação trazendo notícias veiculadas na mídia nacional que servem apenas para ilustrar como o senso comum entende o termo espírita. Vejam que a chamada da notícia afirma que Centro Espírita foi objeto de ataques, mas seu conteúdo indica claramente que terreiros de Umbanda e de Candomblé interromperam suas atividades em razão da intolerância religiosa. Nessas circunstâncias, para o senso comum, todas as religiões em que se observa o fenômeno mediúnico e a manifestação dos espíritos são consideradas práticas espíritas. Nós bem sabemos que a mediunidade não é privilégio dos espíritas, tanto que a observamos em diferentes cultos, com diferentes nomes, como revelações do Espírito Santo ou falar em línguas, por exemplo. Talvez a nossa vantagem sobre o tema seja o fato de Kardec haver compreendido seu funcionamento, categorizado suas hipóteses de manifestação e ensinado sobre suas diferenciações, suas classificações e suas utilidades. Os espíritos, segundo Kardec, são seres inteligentes da criação divina desprovidos de matéria e que não modificam a sua natureza boa ou má apenas pelo desencarne. Kardec nos informa sua origem e a sua natureza, dividindo-os em espíritos imperfeitos, bons e puros. Faz considerações acerca da sua eterna progressão, bem como de seu possível estado no intervalo entre as encarnações. Assim, nós veremos que essas três religiões não têm a mesma origem histórica, não têm a mesma forma de constituição e são muito diferentes em seus preceitos, liturgias e objetivos. Historicamente, o candomblé, como conhecemos nas práticas tradicionais, decorre da vinda de escravos da África, especialmente da Nigéria e do Daomé, e que o culto às forças da natureza e ao ancestral divinizado que tinha um certo domínio sobre essas forças traduzem o que conhecemos como culto aos orixás ou aos voduns. Tanto assim o é que os arquétipos dos orixás trazem tanto o elemento da natureza cujo domínio o ancestral detinha, quanto revelam aspectos de sua personalidade. Oxum é o leito do rio que nutre a terra, a água doce das cachoeiras, mas também a maternidade e o amor. Oxóssi é o rei das caças e matas, mas também de prosperidade e agilidade. Ogum se refere aos instrumentos metálicos, mas também às guerras, às batalhas e à abertura de caminhos. Oiá nos fala de raios e tempestades, mas também, como senhora dos eguns,
transita nos cemitérios, auxiliando o encaminhamento dos desencarnados e assim sucessivamente. Destaco que no Brasil o ritual de candomblé adquiriu uma conotação muito própria, pois originariamente cada orixá estava vinculado à proteção histórica de uma cidade e sua posição e relevância para aquele território dependiam de outras variáveis. Xangô era muito cultuado em Oió e desconhecido em Ijexá, região que predominava o culto ao Oxum. Contudo, as diferentes divindades cultuadas em suas regiões acabaram por unir-se quando aqui desembarcaram seus adeptos. E este foi um fator preponderante na sobrevivência da cultura, que acabou por unir no mesmo culto diferentes orixás, com diferentes idiomas, formas de culto e com rivalidades inclusive. Quem nunca ouviu falar da briga de Obá com Oxum para agradar Xangô? No candomblé, o orixá é a figura central do culto, em torno de quem, para quem todos os demais rituais se desenvolvem, tanto que o terreiro ou o axé usualmente levam seu nome no momento da constituição. O babalorixá ou ayalorixá são os fundadores do axé. Eles ocupam maior posição hierárquica dentro do culto e não se reportam a mais ninguém acima deles, com raras exceções. São zeladores de santo em quem se concentram os fundamentos de iniciação e demais ritos que são envoltos em muitos segredos, e cujas etapas vão sendo paulatinamente reveladas aos seus iniciados à medida que adquirem maturidade espiritual, confiança do pai ou mãe de santo e à medida que avançam em anos de exercício de atividade dentro de terreiro. São os pais e mães de santos os únicos que podem consultar o Ifá, o jogo de búzios, para receber orientações de como proceder em determinadas situações, para definir os orixás de seus filhos de santo e para consultas em geral. A consulta ao oráculo é uma forma de traduzir as orientações dos orixás para o público consulente, visto que, quando incorporados, orixás não falam. Outros cargos são desenvolvidos e também giram em função do orixá regente da casa. É o próprio orixá quem determina e escolhe o ocupante dessa função. O Ogã, por exemplo, é o responsável pelos atabaques, que, para o culto, não é um instrumento musical para complemento rítmico. Ao contrário, é uma linguagem, é um modo de falar pelos tambores, tanto que há toques sem cânticos perfeitamente compreensíveis pelos orixás. Assim, quando ouvimos falar em xirê dos orixás, isso significa que cada orixá tem um toque musical específico e que representa sua dança, sua história, suas lendas, suas lutas e o elemento da natureza predominante. À medida que os toques vão sendo conduzidos, eles funcionam como item de conexão com o orixá, que é invocado pelos cânticos em Yorubá, numa sequência que começa por Exu e termina com Oxalá. O Axogum é o responsável pelos sacrifícios. Ele é conhecido como mão de faca e é quem imula o animal como parte do ritual e cuida para que o sacrifício ocorra sem sofrimento. As Iabacês são as cozinheiras do axé. São elas que cuidam para que as típicas oferendas de cada orixá não se confundam e que os alimentos ditos proibidos que geram as quisilas do orixá não sejam postos em sua alimentação. As Equedes são conhecidas como mães criadeiras, são figuras muito presentes em todos os rituais e muito importante dentro do axé, pois o toque do atabaque, seguido da agitação do adjá, orienta a incorporação do orixá em seus respectivos médiuns. Precisamos destacar que existem as vestimentas das giras comuns, que é totalmente branca, com fios de conta, aljás na cabeça e panos da costa, que podem trazer um elemento da cor representativa do orixá regente da cabeça do participante. Então, se eu sou uma filha de Ançã, por exemplo, eu posso trazer um ojá ou um pano da costa na cor terracota ou vermelho, dependendo da qualidade do orixá. Inclusive, em dias de festas, é muito comum que os orixás usem a sua cor representativa além das suas ferramentas. Ogum se veste de azul escuro, se cobre com uma planta conhecida como mariô e traz uma espada. Oxóssi traz os tons de azul claro e as peles de onça e carrega um arco e flecha. Oxum se veste de amarelo e dourado e traz o espelho conhecido como abebê. Há ainda dois rituais que são importantes dentro dessa proposta de diferenciação das religiões de matriz africana. Um deles é o axexê, que é o ritual fúnebre no candomblé. Sim, este é um ritual de desvinculação do orixá de seu médium originário. Sempre que um iniciado desencarna, o ritual é realizado pelo seu axé
para que o ancestral não seja, abre aspas, enterrado juntamente com o médium de que se utilizava. O falecimento às vezes suspende temporariamente as atividades no terreiro. Outro ponto alto do ritual de candomblé é o Deká, ou Oiê, como a gente conhece dependendo da nação. O Deká é um ritual muito importante no candomblé. A partir dele nasce o novo pai ou mãe de santo, ou seja, é uma cerimônia que referenda aquele novo membro perante a comunidade e o legitima a inaugurar um novo axé. Tendo passado por diferentes rituais ao longo de muitos anos desde que foi iniciado, o novo membro recebe a cuia, contendo seus direitos de sacerdote do candomblé. Outro aspecto natural ao culto é a iniciação. Os adeptos do candomblé são iniciados a seus orixás por um processo de reclusão, tempo em que passará por diferentes ritos que o vinculam paulatinamente ao seu orixá. Nós conhecemos este procedimento de iniciação como dar obrigação ou fazer o santo, que tanto pode ocorrer individualmente como coletivamente, ocasião em que os irmãos de santo se unem nos chamados barcos de Iaú. O ato de iniciação culmina na raspagem do cabelo e no evento que conhecemos como saída de Iaú, uma grande festa com muitos convidados, cânticos, jantares, danças e louvores, oportunidade em que é o próprio orixá que se apresenta. O aspecto mais polêmico da religião diz respeito aos sacrifícios, que para eles são entendidos como forma de agradecimento e reconhecimento, bem como forma de reposição energética do orixá. Lembrando que sacrifício não é sinônimo de desperdício, pois o couro do animal costuma ir para os atabaques e os miúdos são servidos aos convidados em jantares e comemorações. Quem conhece um pouco da cultura dos orixás sabe que nem só de sacrifícios vive o culto. Há também as oferendas com elementos vegetais, flores e frutas, que são dispostos como agradecimentos, que as oferendas alimentam o orixá e a vela lhe ilumina o caminho. Que nos ebós esses alimentos também são utilizados na limpeza energética de seus adeptos. Assim, todos esses nomes e formas de utilização dos elementos são referendados como parte da prática. Por sua vez, a Umbanda é uma religião genuinamente brasileira, que nasce por anunciação de uma entidade denominada Caboclo Sete Encruzilhadas. Durante uma sessão espírita, ela nasce do sincretismo religioso, agrupando em sua visão de mundo aspectos do catolicismo, do espiritismo e do candomblé. Tende a ser mais universalista no sentido de fazer conversar de maneira muito própria todos esses elementos e ser diferente de todos eles. Na Umbanda temos também o culto aos orixás, mas não da forma como o candomblé o faz. Os orixás de Umbanda não personificam ninguém e são a essência pura da natureza, tanto que adota cores e imagens diferentes. A evocação pode ou não contar com atabaques, há cânticos realizados em português e saudações aos desencarnados. O forte da religião de Umbanda foi abrir espaço para entidades que representam o desencarnado comum. O índio, o preto velho, os caboclos, as ciganas ou pombagiras, os orientais, os erês, que são os espíritos infantis, e os exus também. Cada uma dessas vertentes formam as falanges de trabalho, que tratam de curar, orientar e aconselhar seus assistidos. Aplicam passes, fazem sessões de descarrego e, por considerarem que tais linhas de trabalho ainda estão muito próximas das sensações humanas quando encarnados, seus adeptos se utilizam de bebidas, cigarros, charutos e defumadores. Riscar o ponto é típico de Umbanda, que dispõe suas imagens em altares e que usam suas guias como círculo de proteção energética. O amaci, quando adotado pela casa, é o ritual por meio do qual seus adeptos dão um banho de erva sobre a cabeça. Não se trata de um processo de iniciação propriamente dito, mas é um ato que pode ser público ou não, e que acontece quando o participante decide que está preparado para representar a sua devoção ao orixá. Na Umbanda, as oferendas são para agradecimentos, não realizam trabalhos ou ebós, não há sacrifício de animais. Vemos a posição dos sacerdotes sem necessidade de referendo público, bastando que, como participante, herde a posição na casa quando do falecimento do seu fundador ou, tendo conhecimentos suficientes, inaugure o novo terreiro. Realizam casamentos e uniões, suas giras são abertas ao público que é atendido pelas entidades. A Umbanda descomplica a visão do mundo espiritual pela simplificação dos ritos, que se resumem a cânticos na língua pátria e orações.
Tem por objetivo a prática do bem e a boa utilização dos elementos da natureza. Não realizam e nem fomentam qualquer ato ou trabalho para a prática do mal que interfira no livre-arbítrio do ser. Por fim, o Espiritismo, que nasce na França nos idos de 1848 a partir dos fenômenos das mesas girantes, que chamaram a atenção de um estudioso codinome Allan Kardec. Sintetiza o fenômeno inteligente por trás das manifestações que culminam na doutrina dos espíritos, a partir do cristianismo redivivo e anunciado como consolador prometido por Jesus. Defende a ideia de Deus, da alma, da imortalidade, das provas e expiações, de onde viemos e para onde vamos, sem qualquer vinculação a cultos externos. Não cultua santos ou orixás, não realiza festas, mas respeita as tradicionalmente definidas pela Igreja Católica, como o Natal, a Paixão de Cristo e etc. Suas práticas se concentram na casa espírita ou no centro espírita, que é uma instituição formalmente constituída. Não há sacerdotes, mas colaboradores de todas as ordens, médiuns e não médiuns. As sessões são previamente preparadas por espíritos amigos que limpam e harmonizam o ambiente e induzem por magnetismo o preparo da água fluidificada, verdadeiro remédio para dores físicas e emocionais e que é distribuída gratuitamente em todas as sessões. As atividades se resumem a palestras públicas, passes e atendimento fraterno. Além da promoção da educação mediúnica e do estudo sistematizado da doutrina espírita, acontecem orientações espirituais gerais ou individuais, que ocorrem por intermédio de médiuns audientes ou por psicografias, por exemplo. Há sessões dedicadas à cura do corpo físico e à desobsessão, cuja eficácia é amplamente comprovada. Não há ritos, cânticos ou invocações musicais. Também não recomenda nem referenda qualquer tipo de trabalho, despacho ou uso de elemento externo. A prece é o principal recurso para o socorro espiritual e a reforma íntima dos seres encarnados seu objetivo principal. Para concluir, podemos dizer que o candomblé e a umbanda, dependendo de quem os fundam e os princípios que adotam, podem possuir ritos diferenciados. Ao contrário do espiritismo, cuja doutrina, traduzida para inúmeras línguas, mantém integralmente a interpretação, a organização e a prática espírita, que não pode ser modificada em seus fundamentos. Ou seja, a doutrina espírita, como a conhecemos, é praticada de igual modo no Brasil e nos Estados Unidos, na Espanha ou na Itália, ao contrário do candomblé e da umbanda, que podem ter pequenas diferenciações dependendo da orientação de seus fundadores. Deste modo, ao definir o termo espírita, Kardec criou uma nomenclatura própria da doutrina dos espíritos. Foi enfático ao definir espiritismo como prática afeta aos espíritos. E ele nos traz uma síntese muito peculiar que deixo aqui como item para nossa reflexão. Todo espírita é necessariamente espiritualista, sem que todos os espiritualistas sejam espíritas. Assim, africanismo, umbanda e espiritismo não se confundem, e cada uma delas, quando estudada por seus próprios fundamentos, é legítima. Bem, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para maiores esclarecimentos em torno da matéria e que daqui para frente a gente consiga entender que os adeptos do candomblé são candomblecistas, os adeptos da umbanda são umbandistas e os adeptos do espiritismo são espíritas, e que a despeito de terem em comum o fenômeno mediúnico e a manifestação dos espíritos, existem muitas outras diferenças substanciais, desde a sua constituição, desde a sua origem e principalmente nas suas liturgias. De toda forma, o nosso país é um país laico, que não adota nenhuma religião como seu preceito fundamental, e todas elas merecem o nosso respeito, a nossa consideração e merecem também o nosso estudo aprofundado, para que a gente consiga ser, então, pequenos agentes de transformação e contribuir de forma prática para os estudos da nossa casa. Eu agradeço a sua presença. Até a próxima.